Olá pessoal, eu sou a Maura Castro, trabalho com costura criativa e patchwork e hoje eu vou apresentar para vocês uma bolsa, sacola. Ela vira uma carteirinha para a gente guardar dentro da nossa bolsa, para um supermercado, para uma saída, né, para facilitar o nosso trabalho e ter uma peça bem elegante dentro da bolsa. Gravando. Então, em primeiro lugar, nós vamos precisar do nosso tecido. Eu tenho aqui o meu tecido de corpo da bolsa, no tamanho de 1 metro por 40 centímetros. Nós vamos precisar 2 vezes a nossa alça, no tamanho também de 1 metro por 8 centímetros, sendo que eu tenho esse 1 metro, nós vamos cortar ao meio depois que a gente terminar de costurar. E para o bolso, eu peguei aqui um tecido diferente, no tamanho de 35 por 15 centímetros. Um tecido que tenha as cores que eu vou utilizar no corpo da minha bolsa. Aqui eu vou trabalhar com laranja, então eu tenho também o laranja aqui. Vai sobressair sobre o meu tecido de corpo. Daí nós vamos utilizar também nossos alfinetes, ferro de passar roupa e uma caneta fantasminha que ajuda também no nosso trabalho. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte, eu vou separar aqui a alça e o meu bolso e nós vamos pro corpo da nossa bolsa. Eu tenho já cortado aqui 1 metro por 40 centímetros. Exatamente assim, 1 metro por 40 centímetros. Na parte superior e inferior, eu já fiz uma dobra, tá? E adiantei passando uma costurinha aqui para vocês, para ficar exatamente assim, olha. Isso daqui. Eu fiz uma dobrinha, passei a costura para o acabamento, tanto deste lado quanto deste lado aqui. Então, as duas partes, somente isso. Dobrou, vincou a ferro, mais ou menos uns 3 centímetros nessa borda aqui e passamos uma costura. Essa parte aqui eu reservo e nós vamos lá para o nosso bolso e para nossa alça. Então, aqui, como eu falei para vocês, o meu bolso eu tenho o tamanho de 35 por 15 centímetros. 35 por 15. Nós vamos dobrar ao meio e agora nós vamos passar uma costura de pé de máquina a volta toda, sendo que nós vamos deixar um espaço para desvirar. Nós vamos lá na máquina então, eu tenho aqui o meu pezinho de máquina, para iniciar, dou um retrocesso e venho costurando, olha. Pezinho de máquina sempre. Chegou nessa ponta, abaixei a minha agulha, levanto e viro. Exatamente nesta parte é onde eu vou deixar o meu espaço de abertura para poder desvirar. Então vamos lá. Continuo costurando, dou um retrocesso, parei. Vou dar um espaço aqui. Dei um espacinho, já vou mostrar para vocês. Novamente, vou dar o retrocesso, baixei minha agulha e viro. Continuo costurando até o final. Então, nós vamos lá. Chegou nesse finalzinho aqui, nós vamos dar o retrocesso novamente para firmar a nossa costura. Então, eu tenho aqui, olha. Exatamente isso. Passei a costura, só vou cortar essa linha aqui para ela não ficar repuxando, olha. Passei a costura a volta toda, deixei esse espaço e agora nós vamos cortar essas quinas para poder desvirar o nosso bolso. Essa quininha aqui também, tomando cuidado com a nossa costura, tá? A partir desse momento nós desviramos.
acerto aqui direitinho, inclusive as pontas aqui, as 4 pontinhas, olha. Desviro aqui e desviro aqui. Nós temos aqui, olha, o nosso bolso pronto. Eu vou fazer essa dobrinha aqui dentro. E daí nós vamos vincar a ferro. Passa a ferro direitinho, sempre vincando o nosso tecido e alisando. Vai ficar dessa forma aqui. A partir do momento que eu fiz isso, eu posso ver com a minha régua, marcar 2 centímetros só para eu ter assim um charme na parte de cima do meu bolso. Pego a minha caneta fantasminha, vou riscar aqui e nós vamos passar uma costura exatamente nesses 2 centímetros. Vai passar uma costurinha aqui, tá? Então, volto novamente aqui para a máquina, acerto e passo essa costura. Em cima da onde nós riscamos, olha, não precisa dar retrocesso nesse momento. Acertei e tenho aqui a costurinha. É mais um charme para o nosso bolso mesmo. A partir do momento que eu passei a costura de pezinho de máquina em toda a extensão, nós vamos cortar ao meio e vai ficar já as 2 alças. A partir do momento que fez isso, nós vamos desvirar essa alça, tá? Daí você tem em casa, pode ser com grampo, pode ser com vira-viés, o material que vocês tiverem em casa, tá? Vai desvirando e nós vamos ficar com as 2 alças exatamente assim, olha. Eu tenho aqui as minhas 2 alças. Passei uma costurinha de pé de máquina, tanto de um lado quanto do outro lado, para ficar mais assentadinha a nossa alça, tá? Então, eu tenho já minha alça pronta, eu tenho o meu bolso pronto. Nós vamos ver novamente com o corpo da nossa bolsa e nós vamos fazer o seguinte: de cima para baixo, eu marquei 10 centímetros. Esses 10 centímetros é onde eu vou posicionar o meu bolso, centralizando ele. Deixa eu tirar essa linha para não atrapalhar agora a gente na hora de colocar o nosso bolso. Olha, eu dobro ao meio, nós vamos achar o meio da nossa peça, olha, que eu já tenho marcadinho aqui os 10 centímetros, tá? De cima para baixo. Marquei e posiciono o meu bolso. Vai ficar exatamente assim. Vem com o alfinete, nós vamos alfinetando aqui para poder costurar a volta toda da nossa peça. Então, acerto aqui, olha, coloquei os alfinetinhos. Aquela parte do bolso aonde eu deixei a abertura para desvirar, está aqui, olha. Vai ser o momento de eu passar a costura e fechar essa parte, tá? Então, eu posicionei aqui meu bolso. Nós vamos costurar a volta toda, menos de pé de máquina. Então, vem aqui para a máquina, acerto direitinho, menos de pé de máquina. No caso, eu vou dar meio pezinho de máquina. Abaixei a minha agulha e aqui nós vamos dar o retrocesso e costurando bem na pontinha, tá? Meio pezinho de máquina, olha. Deu certinho aqui. Nós vamos levantar e virar o nosso tecido. Vem novamente, meio pezinho de máquina. Vem acertando até essa pontinha. Novamente, levanto e viro. Agora vai ser aonde eu vou costurar essa parte aqui que está aberta. Então, eu costuro aqui,
Quando chegar aqui em cima, retrocesso. Prontinho. Eu tenho costurado o meu bolso já no corpo da minha bolsa. Essa bolsa aqui é uma bolsa bem simples, vocês podem observar que vai só o tecido, sem um forro, nada, porque depois nós vamos dobrá-la para virar uma carteirinha. Olha, tira a linha aqui também, já vai limpando, deixa a tua peça totalmente limpa. Então, nós temos aqui, olha, bolso, corpo, agora as alças. Para as alças, nós vamos marcar de fora para dentro 8 centímetros. De fora para dentro, 8 centímetros. Na outra ponta, de fora para dentro, 8 centímetros. A partir desses 8 centímetros para dentro é onde eu vou posicionar a minha alça, tá? Mesma coisa. Dos 8 centímetros para dentro é onde eu vou posicionar a alça. Então, eu venho aqui com as minhas alças. Olha, dessa forma, eu vou posicionar do 8 centímetros para dentro. Acerto. Coloco um alfinete. Mesma coisa aqui do outro lado. Do 8 centímetros para dentro. Aqui. A mesma coisa vai ser para o outro lado. Então, eu venho, marquei também de fora para dentro 8, de fora para dentro 8. Acerto. E a gente vem aqui com a alça, olha. Vou posicionar aqui e vou posicionar aqui. Vou passar uma costurinha de pé de máquina nos quatro alfinetinhos aqui da alça que eu posicionei. Então, eu acerto, venho aqui, vou dar o retrocesso, mesma coisa aqui. Acertei, venho para esta outra alça aqui, olha. Costuro, retrocesso, retrocesso. Prontinho. Costurei essa alça e eu venho agora aqui para esta outra. Acerto. Mesma coisa, pé de máquina, retrocesso, retrocesso. Venho aqui, retrocesso e retrocesso. Tenho essas partes aqui prontas, nós vamos tirar o nosso alfinete, acerta aqui, olha, tirei e vou posicionar agora essa alça para cá, olha. Então, eu vou dobrar, deixa mais ou menos aqui uns 2 dedinhos, tá? E nós vamos passar a costura de acabamento, porque senão a alça vai ficar sem acabamento. Então, eu deixo aqui uns 2 dedos e vou passar uma costurinha de novo, só que eu vou passar nessa parte superior e nessa parte inferior para ela ficar bem acabada. A mesma coisa aqui para este lado, olha. Eu corto essas linhas, tirei os alfinetes e nós vamos posicionar. Deixa mais ou menos 2 centímetros, passar 2 costurinhas, 2 centímetros, passar 2 costurinhas. Então, nós vamos lá para a máquina novamente, passar essas costuras. Acertei e venho aqui, olha. Vou passar próximo aqui a ponta, a minha margem, essa costura, isso daqui. E agora eu já passo nessa parte aqui de baixo. Isso tudo para reforçar, gente, porque se de repente nós formos levar alguma coisa mais pesadinha na nossa sacola, a costurinha da alça está bem reforçada. Então, aqui, olha, retrocesso,
retrocesso e eu venho aqui também, já reforço a alça aqui e aqui. Fiz isso desse lado, nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Entrei, faço retrocesso no início e no fim, venho aqui, sempre reforçando a alça da bolsa. Mesma coisa na última parte aqui agora, olha. Fiz esse retrocesso e agora aqui a última costura. Prontinho. Nós temos todas as partes costuradas, fixadas já, né? Então, eu tiro aqui meu alfinete, limpa essas linhas aqui que estão sobrando. Deixa eu tirar aqui para ficar um trabalhinho bem bonito, bem limpo aqui de vocês. Sempre tirando. Deixa eu cortar aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, nessa bolsa aqui vocês vão achar que está errado, mas não está, tá? Nós vamos costurar ao contrário ela, não é como a gente está assim acostumado a fazer direito com direito, depois desvirar. Essa bolsa aqui vai ser ao contrário, nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu tenho essas partes aqui prontinha, nós vamos acertar ponta com ponta. Agora eu vou ter que deixar aqui para vocês verem direitinho. E nós vamos passar uma costura aqui de pé de máquina, olha, nas duas laterais exatamente desse jeito. Então eu vou colocar só um alfinete aqui pra gente não se perder e não sair fora. Aqui essas duas pontinhas. Aqui, olha. Venho exatamente dessa forma e passo a costurinha aqui. Então, vem para a máquina, acerta e vai passar a costurinha de pé de máquina em toda a extensão dela. Vai acertando bem direitinho o pé de máquina. Quando chegar nesse finalzinho, nós vamos fazer o retrocesso para firmar nossa costura. Passei aqui essa costura. E nós vamos agora para o outro lado, olha. Acerto e vem no pezinho de máquina. Em toda a extensão, nas duas laterais. Acerta bem direitinho o pezinho de máquina para não sair fora. Ó, chegando aqui no fim, vem no retrocesso, mesma coisa. Então, nós temos aqui, olha. Desta forma, nós vamos agora virar a nossa bolsa para fazer a costura de acabamento. Então, todo o acabamento vai ficar aqui pro lado de dentro, olha. Acerto bem direitinho. Aqui é a minha costura. Vai lá no ferro, vinca bem. Aqui, e nós vamos passar agora uma costura um pouquinho mais de pé de máquina aqui para dentro, para esconder aqui. Isso daqui chama costura francesa, tá, pessoal? Que nós vamos acertar e passar a costurinha desse lado. Então, agora sim, eu vou costurar um pouquinho mais de pé de máquina, para essa costura ficar escondida. Eu venho, faço o retrocesso, e nós vamos fazer essa costura de acabamento. Vem toda a extensão. Fazendo assim, nós vamos ficar com um acabamento limpo e um acabamento perfeito da nossa peça. A mesma coisa que para o outro lado, nós acertamos direitinho. E vamos fazer um pouquinho mais de pé de máquina. Vem.
E costura toda a extensão aqui também, olha. Vai até o finalzinho dela. Já está acabando, olha lá. Vou fazer o meu retrocesso. E aqui, olha, como vocês vão observar, eu vou desvirar minha bolsa para vocês verem, olha. Nós fizemos aquela costurinha ao contrário, né, dela. Já fica aqui o acabamento, olha. Aqui eu tenho o acabamento da minha bolsa. Aquela costura ficou escondida, tá vendo? Aqui eu rebati. Aqui eu tenho a costurinha, que chama costura francesa, para esconder aquela outra que foi feita em primeiro. Daí, para fechar a nossa bolsa, nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui, gente, vocês tirem ali em casa, tá? Aqui eu não tirei de tudo, mas em casa vocês tirem para ficar bem bonitinho. Nós temos aqui a nossa bolsa, vai dobrar, vai fazer mais uma dobra aqui. Eu venho com a minha alça e com esta parte inferior, aqui onde está a marcação do meu bolso. Dobro novamente aqui e nós vamos guardá-la dentro do nosso bolso. E vai ficar assim, olha. Vai acertando direitinho para ficar bem bonito. Deixa ela toda guardadinha aqui dentro e aqui está a nossa peça. Olha que bacana que fica. De um lado o meu tecido do corpo, do outro lado o meu tecido de bolso. E aqui está, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam, comentem nas redes sociais e até a próxima. Um beijo!